Hoje à noite, em algum momento, você vai estar cercado de pessoas, ou vai estar sozinho, e vai sentir aquilo, aquela sensação difícil de nomear. Um vazio que não é tristeza, mas se parece com tristeza. Um desconforto que não tem causa óbvia. Você vai tentar ignorar. Vai pegar o celular, vai ligar a televisão, vai procurar qualquer coisa que preencha aquele espaço. E se eu te dissesse que o que você está sentindo não é uma emoção, que a solidão, aquela coisa que a nossa cultura trata como fraqueza, como carência, como problema psicológico, é na verdade um sinal físico, um sinal tão antigo, tão biológico, tão fundamental quanto a fome que você sente quando não come? O que está acontecendo no seu corpo quando você se sente sozinho não é poesia, é fisiologia. Há cerca de 300 mil anos, um ser humano que ficasse isolado do grupo tinha, em média, alguns dias de vida. Não é exagero, é aritmética de sobrevivência. Sem o grupo não havia caça eficiente, não havia proteção contra predadores, não havia ninguém para cuidar de você durante uma doença, uma gravidez, um ferimento. A solidão, naquele mundo, não era uma tristeza abstrata, era um cronômetro. E o seu corpo sabia disso. John Cacioppo, neurocientista da Universidade de Chicago, que passou mais de 30 anos estudando o isolamento humano, descobriu algo que mudou completamente a forma como a ciência entende a solidão. Ele e sua equipe demonstraram que o cérebro humano trata a exclusão social com os mesmos circuitos neurais que processa a dor física. Não metaforicamente, literalmente. O mesmo sistema que dispara quando você quebra um osso dispara quando você sente que não pertence a lugar nenhum. Num dos estudos mais citados dessa área, pesquisadores da UCLA usaram ressonância magnética para observar o cérebro de pessoas sendo excluídas de um jogo simples de videogame. A região ativada era o córtex cingulado anterior dorsal, a mesma região ativada por dor física aguda. O cérebro não distinguia. Para ele, ser rejeitado e ser machucado eram a mesma coisa. Cacioppo foi além. Ele descobriu que pessoas em isolamento crônico apresentam alterações nos padrões de expressão genética. O corpo literalmente muda como ele funciona quando detecta que você está sozinho por muito tempo. O sistema imunológico entra em modo diferente. O sono fragmenta. O cortisol sobe. A pressão arterial aumenta. O corpo está respondendo a uma emergência. Porque para o seu sistema nervoso mais antigo, é isso que a solidão é. Uma emergência. Os cientistas chamam o que acontece no seu corpo durante o isolamento de resposta hipervigilante social. E ela mudou tudo o que achávamos saber sobre esse sentimento. Pense no que acontece quando você está com fome de verdade. Não a vontade de comer. A fome real, aquela que aperta o estômago. O seu corpo não está se sentindo mal. Ele está enviando um sinal urgente. Você precisa de nutrientes agora. Esse sinal é desconfortável de propósito. A dor existe para garantir que você não ignore. A solidão funciona exatamente assim. Cacioppo chamava a solidão de dor social. E argumentava que ela evoluiu pelo mesmo motivo que a fome física. Não para te fazer sofrer, para te fazer agir. Para te empurrar de volta ao grupo, de volta à conexão. Antes que o isolamento custasse a sua vida, durante centenas de milhares de anos, o ser humano que sentia esse desconforto e voltava para o grupo sobrevivia. O que não sentia, ou ignorava, ficava para trás. A seleção natural não é sutil. Ao longo de gerações, o sinal ficou mais alto, mais insistente, mais físico, até que hoje ele vive dentro de você com a mesma urgência de sempre, num mundo completamente diferente. Mas aqui é onde a história fica mais estranha e mais reveladora, porque a fome social não funciona exatamente como a fome por comida. Ela tem uma particularidade perturbadora que os pesquisadores demoraram décadas para entender. Quanto mais tempo uma pessoa permanece em isolamento, mais difícil se torna a reconexão. Num estudo publicado no periódico Nature Neuroscience em 2020, pesquisadores do MIT, liderados pela neurocientista Livia Tomova, colocaram voluntários em isolamento completo por 10 horas, sem contato social de nenhum tipo, e depois escanearam seus cérebros enquanto mostravam imagens de interação humana. O que encontraram foi surpreendente. Os neurônios dopaminérgicos na substância negra dos participantes, os mesmos neurônios que respondem à comida em pessoas que ficaram sem comer, se iluminavam com a mesma intensidade ao ver imagens de pessoas interagindo. 10 horas. Para o cérebro, foi o suficiente para ativar o mesmo mecanismo de anseio que a privação de comida ativa. Mas a pesquisadora notou algo a mais. Participantes que relatavam solidão crônica, não o isolamento experimental, mas a solidão da vida real, que dura meses ou anos, mostravam uma resposta diferente, menor. O sinal de anseio estava lá, mas mais fraco, como se o sistema tivesse começado a desligar. Tomova comparou isso ao que acontece com pessoas em privação alimentar severa de longo prazo. Com o tempo, a fome não aumenta infinitamente. O corpo começa a se adaptar, a reduzir o sinal, a entrar em modo de conservação.
A solidão crônica faz o mesmo com a sua biologia social. O corpo começa a interpretar o isolamento não como uma emergência temporária, mas como o estado permanente das coisas, e começa a se reorganizar ao redor disso. É por isso que a solidão prolongada não te deixa apenas triste, ela te deixa desconfiado, hipervigilante, mais sensível a ameaças sociais, mais propenso a interpretar expressões neutras como hostis, mais difícil de confiar. Não porque você se tornou uma pessoa pior, mas porque o seu cérebro antigo ativou um protocolo de emergência que foi desenhado para ambientes de perigo real. Você não está fechado, você está em modo de sobrevivência. E aqui está o que ninguém te conta sobre a solidão. O sentimento que a nossa cultura ensina a esconder atrás de agendas cheias, de redes sociais, de qualquer coisa que pareça o oposto da carência. Esse sentimento não é um defeito de quem você é, não é fraqueza emocional, não é dependência psicológica, não é algo que precisa ser curado, suprimido ou explicado com desculpas. É um dos sinais mais sofisticados que a evolução já produziu. Um sistema que levou centenas de milênios para ser calibrado. Um alarme que foi afinado geração após geração porque, toda vez que ele funcionava, toda vez que alguém ouvia aquele desconforto e voltava para as pessoas ao seu redor, essa pessoa vivia, e seus filhos viviam, e os filhos dos seus filhos viviam. Você é descendente de todos os que ouviram esse sinal. A solidão que você sente não está errada, ela está funcionando. O problema não é o sinal. O problema é que nós construímos um mundo onde o sinal toca o tempo todo. Mas as respostas certas estão cada vez mais difíceis de encontrar. Você pode ter 1000 seguidores e sentir aquela fome às 3 da manhã. Você pode estar numa festa rindo e sentir que está do lado de fora de um vidro. Você pode estar numa relação de anos e acordar com aquele vazio que não tem nome. Porque o cérebro ancestral não mede conexão em número de contatos. Ele mede em algo muito mais antigo. Presença real. Ser visto. Ser conhecido. A sensação de que, se você sumisse, alguém notaria antes de ser tarde demais. É isso que o seu corpo está pedindo quando você sente aquela fome. Não entretenimento, não distrações, não quantidade, reconhecimento. Cassiopo morreu em 2018, no meio de uma das maiores epidemias de solidão que o mundo ocidental já registrou. Nos anos seguintes à sua morte, a Organização Mundial da Saúde declarou a solidão uma prioridade global de saúde pública. O Reino Unido criou um Ministério da Solidão. Estudos começaram a acumular mostrando que o isolamento crônico aumenta o risco de morte prematura em níveis comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros. Não porque a solidão seja uma tragédia moderna nova, mas porque nós, pela primeira vez na história da espécie, construímos ambientes onde é possível viver inteiramente dentro do sinal de alarme, sem jamais chegar perto do que ele está pedindo. E então fica a pergunta que Cassiopo carregou por toda a sua vida, e que talvez ninguém tenha respondido ainda: se a solidão é fome, se ela é tão biológica, tão necessária, tão antiga quanto qualquer outro sinal que o corpo humano produz, o que isso diz sobre o tipo de comida que estamos oferecendo uns aos outros? E o que isso diz sobre a fome que você decidiu por tanto tempo fingir que não existia?